Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a captação de receitas próprias. É um tema um pouco diferente do que foi abordado nas demais oficinas, né? Porque a gente tratou muito sobre planejamento, acompanhamento, replanejamentos, avaliações das despesas fixadas ali no PGO. E hoje a gente vai trabalhar uma outra vertente, a vertente das receitas próprias. Mas para falar um pouco do que é a receita própria, de como nós podemos fazer essa captação na universidade, eu vou abordar um pouquinho com vocês primeiro o que significa uma receita própria, quais são os seus princípios, como elas estão classificadas a nível nacional, a partir de um cenário mais macro, até chegar ao nível de captação de receitas próprias aqui na UFOPA, além de mostrar quais são as nossas, quais as vivências que nós já tivemos nesses processos, que já foram algumas um pouco mais complexas, outras são mais corriqueiras, que a gente desenvolve aqui na UFOPA. Então, o intuito é que vocês tenham, a partir dessa oficina, uma visão geral de o que são as receitas públicas, como acontecem as receitas próprias na UFOPA, como elas são estimadas, como eu, dentro da unidade, posso começar a pensar em captar receitas. Porque muito se fala em pouco orçamento para atender todas as despesas das unidades, mas aí a captação de receitas próprias, ela vem como uma possível solução para isso. Muitas unidades, elas têm serviços, atividades que elas podem arrecadar e executar executar esse recurso em benefício do Instituto. Então, aqui eu peço também que vocês pensem um pouquinho fora da caixinha, reflitam um pouco quando eu for mostrar os tipos de receitas, quais são as metodologias adotadas, pensar em como eu posso adotar isso dentro da minha unidade. Se eu adotar isso dentro da minha unidade, o recurso captado, ele pode retornar para o Instituto e executar em qualquer despesa livre, seja aula de campo, seja despesas administrativas. Então, aqui, o intuito é mostrar que a captação de receitas próprias, ela pode ser um aliado no aumento do orçamento das unidades. Mas, para isso, segue todo um fluxo, procedimentos, prazos que não dependem só da DIPLAN. É muito importante enfatizar isso, são prazos, a gente trabalha com prazos do MEC, então é muito importante respeitar esses procedimentos e prazos, porque se a gente mandar alguma informação fora do período estipulado, eles nem atendem, nem receitam, a gente, na verdade, nem consegue submeter a proposta. Então, quais são os objetivos dessa oficina? É proporcionar conhecimento sobre os diferentes tipos de receitas públicas e as suas classificações. A gente vai ver mais para frente que receita pública é um termo muito geral, né? Ela pode ser dividida ali em receitas orçamentárias e receitas de ingressos extra-orçamentários, e dentro delas há as suas classificações, capacitar os participantes a reconhecer as principais fontes de receitas disponíveis às instituições públicas, porque, assim como o governo federal, ele tem a possibilidade e a previsão de arrecadar recursos de diversas naturezas de receitas, como receitas agropecuárias, taxas, inscrições, receitas industriais, transferências. A universidade ela também pode estar realizando essas arrecadações, desde que ela siga os procedimentos de estimativas e reestimativas de receitas.
Então, ensinar metodologias para as estimativas e reestimativas de receita de forma assertiva, com com base de dados e análises realistas, ou seja, pretendo fazer arrecadação, sei lá, de receitas agropecuárias. Eu não posso projetar de qualquer forma, existe toda uma metodologia, sendo que essa metodologia ela foi elaborada pelo MEC, tá? O MEC ele disponibiliza esses manuais, planilhas, para que as universidades sigam, e para deixar vocês tranquilos, é uma metodologia e planilha super simples de serem preenchidas. Vou apresentar também os fluxos de estimativas e reestimativas, evidenciando as etapas desde a projeção das unidades acadêmicas e administrativas até a aprovação e reprovação pela Secretaria do Orçamento Federal, a SOF. Ou seja, essa estimativa e reestimativa, ela passa por diversos setores, tanto da universidade, que passa pela demanda das unidades acadêmicas, administrativas, pela consolidação dessas demandas na DIPLAN, que a gente insere essas demandas em sistemas próprios, que no caso é o CIMEC, depois a Secretaria de Planejamento e Orçamento, a SPO do MEC, ela analisa a projeção que a UFOPA ela coloca no sistema, analisa, verifica se há necessidade de fazer alguma correção. E aqui é importante muito mencionar que a UFOPA já teve períodos em que ela incluía essas estimativas de receitas do sistema e o MEC não aprovava, porque ele falava assim: como é que a gente vai aprovar essa estimativa da UFOPA, sendo que vocês não têm arrecadação? Então, assim, por uns dois anos, das estimativas, até que a gente conseguiu estreitar relações com o pessoal da SPO, mas para isso a gente realmente começou a arrecadar, a estimar de forma correta, a ter uma relação assim, mais próxima de confiança também, porque eles precisam confiar no trabalho que a universidade ela vem desenvolvendo desse âmbito, para que essas estimativas elas sejam aceitas. E aí, depois da SPO analisar e fazer essas possíveis, solicitar essas possíveis correções, ela passa para a Secretaria de Orçamento Federal, que é a SOF, onde eles podem validar ou não essa estimativa de receita. E por que eles fazem toda essa análise? Porque as receitas elas precisam constar na LOA. E a LOA ela precisa ter um equilíbrio entre receitas arrecadadas e a fixação de despesas. Então, esse todo é um processo ali que envolve vários setores que precisam estar alinhados e a gente precisa estar estimando a arrecadação mais próximo possível da realidade. Mostrar também como a coordenação de planejamento orçamentário, ela realiza o acompanhamento da arrecadação e execução das receitas próprias, é que a gente fica fazendo esse acompanhamento mensal das arrecadações que a gente arrecadou, como é que a gente pode executar, quem foi o responsável pela arrecadação, e compartilhar estratégias que favoreçam a otimização e a eficiência da captação de receitas. Aqui eu vou dar algumas orientações de como proceder para facilitar esse procedimento. Conteúdo programático. No módulo 1, eu vou falar um pouquinho sobre receitas públicas, vou dar uma análise assim, um pouco no cenário mais macroeconômico, para vocês entenderem de modo geral, para poder entrar no tópico de receitas próprias aqui da UFOPA, até porque esse tema está totalmente interligado, a gente não pode analisar somente como arrecadar aqui na UFOPA sem entender como acontece no cenário nacional.
Eu vou falar um pouquinho sobre as estimativas e reestimativas de receitas próprias. As estimativas, ela acontece uma vez ao ano, né? Ela é a primeira, inclusive, a estimativa de receita, ela é a primeira etapa do PGO. A partir do momento que a gente começa a analisar essas estimativas, a gente segue depois todos os demais fluxos. E, além da estimativa de receita, tem os pré-limites da PELOA, ou seja, na etapa das receitas próprias, a gente vai verificar o que a UFOPA ela pode captar. E no período da PELOA é disponibilizado quais são os pré-limites por ação orçamentária que a gente pode trabalhar ao longo do ano. Então, olha que legal, a gente já vai ter a previsão de toda a receita que a UFOPA vai ter ao longo do próximo exercício, e depois a gente vai fixar as despesas de acordo com essa receita, sempre respeitando alguns princípios orçamentários, como a universalidade, como a unidade, já que é uma única lei, né? Princípio da anualidade também, que é muito importante. O módulo 4 são os fluxos dos processos de estimativa e estimativa, que eu vou mostrar qual é a competência de cada setor, unidade, que são envolvidos nesse processo. O módulo 5 é o de acompanhamento de arrecadações e de execução de receitas próprias. Como é que a gente acompanha aqui na Adplan? Nós temos relatórios no Tesouro, temos 2 painéis que auxiliam muito bem nesse processo. E o módulo 6, que são orientações para a captação de receitas próprias.